Amigas, amigos, olá. Agrotóxicos e alimentação. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, lançou em 2021 a primeira cartilha evidenciando através de uma pesquisa laboratorial encomendada pelo Instituto a contaminação, resíduos de agrotóxicos em alimentos ultraprocessados de larga utilização. Neste ano agora de 2023, o IDEC lançou uma segunda cartilha com mais produtos com contaminação de agrotóxicos em uma nova pesquisa encomendada pelo Instituto. Vamos conversar então um pouco a partir de agora sobre esta relação entre alimentação e o uso de agrotóxicos, problemas ambientais e de saúde pública. Os agrotóxicos causam problemas os mais diversos, em termos ambientais, em termos de saúde pública, em termos econômicos, em termos políticos e assim sucessivamente. Mas vamos pegar este recorte da alimentação e dos ultraprocessados. Primeira informação importante, vejam, segundo o Instituto, e em detalhe, é claro, vou deixar essas cartilhas disponibilizadas no site GeoVest, né? E segundo o Instituto, segundo a pesquisa do Instituto, 80% das vendas de agrotóxicos são vendas para alguns setores da agricultura, como é o caso da soja, do milho, do algodão e da cana-de-açúcar. Nós não comemos muito algodão, mas os ultraprocessados em especial sempre vão utilizar milho, açúcar de cana e soja, o que já aponta o potencial de contaminação destes produtos. E o que são os ultraprocessados? Trata-se da chamada classificação nova dos alimentos. A classificação nova, né, usa 4 categorias alimentares. Alimentos in natura, que é a verdura, é o tomate, é a fruta, né, os alimentos consumidos sem um preparo de manufatura mais elaborado. Nós temos os alimentos minimamente processados, ou também chamados de condimentos. Eles são produzidos a partir de um processo bastante simples e sem adição de novos produtos junto ao alimento que virá a ser prestado à alimentação. São introduzidos novas substâncias nos alimentos chamados processados, né? Mas essas substâncias visam apenas uma condição, por exemplo, de maior longevidade do produto. São os produtos, por exemplo, enlatados, tá certo? E daí vem os chamados ultraprocessados. É o salgadinho de milho que você compra na loja de conveniência, né? São os produtos lácteos, são os embutidos e assim por diante. Esses ultraprocessados, primeiro, eles têm um problema gravíssimo em termos nutricionais, porque eles passaram por um muito forte processo de transformação industrial, o que elimina as suas características nutricionais e as suas características de palatabilidade, além de aroma, textura, aparência. Portanto, ele não tem mais condições de uso. Ora, então como é que a gente come isto? Porque, na sequência, a indústria alimentícia introduz uma série de substâncias químicas que passam a dar novamente as condições de sabor, de aroma, de textura, aparência, que vão viabilizar a comercialização. Mas, com isto, já não há mais um valor nutricional respeitável e, além dos produtos químicos utilizados, fazerem mal à saúde das pessoas. Mas não apenas, porque estes produtos necessariamente usam agrotóxicos. A gente pode ter, junto à alimentação in natura, junto aos alimentos minimamente processados ou condimentos, mesmo junto aos processados, produção de alimentos que são alimentos orgânicos, que são de produção orgânica, sem uso de agrotóxicos. Não vai acontecer isso junto à produção de ultraprocessados. E sabe por quê? Porque eles são produzidos numa escala muito grande, normalmente com o uso de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, que são utilizados na agricultura fundamentalmente para controle de ervas invasoras. Através do uso de soja transgênica, quando o mato cresce junto à safra de soja, o produtor pode jogar herbicida vendido pela mesma empresa que vendeu a soja geneticamente modificada, que mata as ervas invasoras, as plantas não comerciais e não afeta a produtividade da soja. Então, quando a gente tem organismos geneticamente modificados, transgênicos, há um uso acrescido de agrotóxicos e sempre os ultraprocessados são produzidos a partir de produtos transgênicos com larga escala de produção e com uso de agrotóxicos. Mas e quanto à alimentação derivada de animais? Então, de repente, eu posso não me alimentar de plantas e me alimentar mais com proteína animal, derivado de animais, estou livre dos agrotóxicos? É claro que não.
Porque na produção agroindustrial das carnes e do leite, nós também utilizamos, também é utilizado a ração animal que é feita com produtos agrícolas que utilizaram transgênicos e agrotóxicos e, portanto, a contaminação também desses animais. Lembrando que, por exemplo, o glifosato, este herbicida, é lipofílico, então ele vai se prender às células de gordura do animal e, eventualmente, haverá contaminação do homem consumidor, tanto da carne quanto do leite. Né? Portanto, não há produto ultraprocessado que seja saudável. Né? E daí a gente derruba um ou dois mitos. Então, a ideia de que existe o herbicida, existe o agrotóxico. Comendo o produto in natura, quem sabe eu fico vulnerável a isto. Mas dados os fortes processos industriais de transformação do alimento ultraprocessado, houve a eliminação, houve a retirada dos resíduos de agrotóxicos. Isso é um mito. A gente vai ver na sequência como estes produtos ultraprocessados sempre têm agrotóxicos e eles nunca são relacionados a uma alimentação saudável. Então a pessoa que pensa, eu vou comer um biscoitinho que é produto ultraprocessado, eu vou comer um pãozinho que tem menos calorias porque é um produto ultraprocessado, para eu ter uma alimentação mais leve, mais balanceada, isso é um mito. Na verdade, o produto tem baixíssimo valor nutricional, tem problemas ligados aos aditivos químicos que foram colocados para a volta da palatabilidade, do aroma, etc. Né? E tem resíduos de agrotóxicos. Vamos ver o que a pesquisa do IDEC nos mostrou? Por exemplo, no que diz respeito a bebidas à base de soja. Né? É uma bebida queridinha de gentes que estão tentando fazer uma alimentação saudável, não querem, por exemplo, beber produtos derivados do leite, não é? Mas vejam, no ADES não teve resíduos. No Shefa também não, mas no leite Natures da Batavo houve resíduo de glufosato, que é também um herbicida. Um detalhe, isso não significa que o Ades e o Shefa não tenham resíduos de agrotóxicos. Neste lote que foi pesquisado pelo IDEC, não apareceu. Mas isso não significa que em outros lotes, em uma pesquisa mais ampla, sistemática, isto não venha a aparecer. Vamos a mais produtos? Nós temos aí os sucrilhos, não teve detecção neste lote. O cereal matinal da Nescau também não, mas o da Nesfit teve dois agrotóxicos identificados. E novamente, né, eu vou comer Nesfit de manhã porque é uma alimentação saudável para eu começar o dia. Sim, bastante saudável, daí você come também um pouquinho de agrotóxico, tá certo? Né, nos salgadinhos, no Fandangos, não houve identificação de agrotóxicos, mas no baconzitos e no torcida, especial no torcida sabor queijo, houve identificação de glifosato, de glufosato e de outros 3 agrotóxicos. Avançando, nós encontramos agora as bisnaguinhas, avançando então para os produtos panificados, os pães, nós encontramos em todas elas, vejam, na Pullman, na Vic Bold, né, na Panko e na Seven Boys, em todas elas encontramos mais ou menos com, né, o recorde aí da Seven Boys, tem glifosato, tem glufosinato, né, e tem outros 6 agrotóxicos nessa bisnaguinha. Avançando agora para o biscoito de água e sal, também todos eles com agrotóxicos, com resíduos de agrotóxicos, né? Tanto o Marilã quanto o Vitarella, desculpa, o Triunfo e o Zabete, todos eles com agrotóxicos. Finalizando a nossa lista, bolacha recheada, todas elas também com resíduos de agrotóxicos. Bono, Negresco e Oreo, as duas queridinhas, né, do público infanto-juvenil, né, Negresco e Oreo, e também a traquinas aí com recorde, não tem glufosinato, mas tem glifosato e tem 7 outros agrotóxicos. Resumo da pesquisa, 59% dos produtos tinham pelo menos tinham resíduos de pelo menos um agrotóxico. 51%, 51,8%, quase 52% tinha glifosato ou glufosinato. E todos os produtos à base de trigo, e, portanto, o biscoitinho, né, a bolacha de água e sal, os pães, todos eles tinham resíduos de agrotóxicos. Daí a gente avança para a pesquisa de 2023, a pesquisa deste ano, que trabalhou com produtos lácteos e produtos à base de carne. Vejam, nós encontramos aí nos requeijões, né?
Da Nestlé não houve detecção no lote identificado, mas da Vigor e da Itambé houve, inclusive no da Itambé houve resíduos de IFA, insumo farmacêutico ativo, são os medicamentos que são colocados para os animais durante o processo de produção e acabaram sendo identificados também no produto final. Nós encontramos agora a linguiça suína calabresa, apareceram resíduos na da Seara, né, que é da empresa JBS. Quando a gente avança para a mortadela, nós encontramos na Perdigão e na Seara resíduos de agrotóxicos. Passando para a salsicha, em todas elas, na Sadia, na Perdigão e na Aurora, no caso, nós encontramos também resíduos de agrotóxicos. Que tal agora o hambúrguer de carne bovina, todos eles, o da Sadia, o da Perdigão e da Seara, todos eles com resíduo de agrotóxicos, assim como os chamados empanados de frangos, nuggets, todos eles também com resíduos de agrotóxicos, o da Sadia, o da Perdigão e o da Seara. Resumo aí da ópera, nós encontramos, né, em resíduos de agrotóxicos em todos os que foram pesquisados, que eram empanados de frango, hambúrgueres e salsicha, em todos eles, tá? Então, pegou salsicha, pegou hambúrguer ultraprocessado, né? E esse nuggets, daí com certeza tem agrotóxico. O glifosato e o seu metabólico AMPA foram encontrados em 9 de 24 produtos. O glifosato, como eu já tinha colocado anteriormente, é um herbicida, né? E quando ele é metabolizado por um animal, né, ele vira o metabólico AMPA, que também é tóxico para o ser humano em doses mais elevadas. Na verdade, em doses cavalares, ele pode produzir problemas de monta, que variam de vômito, diarreia, tontura, né, problemas de consciência e até a morte. E daí a gente vem com a ideia de quem ganha com isso, né? Quem ganha com uma produção agroindustrial que é processada em alimentos ditos ultraprocessados, que são tudo menos alimentos, né? E quem ganha com isso? A empresa ganha, mas a saúde pública e o meio ambiente não têm ganhos. Trata-se da monocultura, que vai utilizar agrotóxico de forma acrescida através do uso de transgênicos, que contribui para mudanças climáticas, desmatamento e perda da biodiversidade. Além disso, gera intoxicação, gera câncer, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Para o ser humano que está comendo esses produtos ultraprocessados, nós encontramos problemas de obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes e câncer, problemas para a alimentação das pessoas. Em um processo que se organiza em escala mundial. Daí a gente tem, por exemplo, no Brasil, em especial nos 4 anos de governo Bolsonaro, uma enxurrada de novos agrotóxicos que foram liberados pelo governo, muitos que são proibidos na União Europeia. Interessante. Daí nós consumimos aqui agrotóxicos na nossa agropecuária que não são utilizados lá na União Europeia e vendemos as nossas commodities baratas para os europeus. Como resultado, a gente tem contaminação de agrotóxicos, e segundo a pesquisa do IDEC, que é em quase 100% dos casos em países em desenvolvimento, junto às populações de países em desenvolvimento. Isso não libera as populações de países desenvolvidos de contaminação, inclusive porque, como nós somos exportadores de commodities, os produtos que são exportados para a União Europeia, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, esses produtos podem estar contaminados e geram contaminação também para essas populações. Trata-se, portanto, de um setor econômico-industrial que gera graves prejuízos ambientais e sociais que podem ser averiguados ainda no consumo de água, na eliminação de gases de efeito estufa e na área que é utilizada para a produção dessas mercadorias ditas alimentícias. Vamos ver esse quadrinho que mostra, por exemplo, para carne vermelha. 1 quilo de carne vermelha, o seu processo de produção libera quase 100 quilos de gases de efeito estufa, consome uma área de mais de 325 metros quadrados. Veja, não é por boi, tá? É por quilo de carne, 326 metros quadrados. No que diz respeito ao consumo de água, o recordista é a carne de frango, 1 quilo de carne de frango com mais de 5 mil litros de água. Agora vejam uma alimentação à base de vegetais, né? Outros vegetais, em média, meio quilo
meio quilo de gases de efeito estufa por quilo de vegetais produzidos. Né? Consumo de água, se nós tínhamos 5.000 litros lá na avicultura, aqui nós temos um pouco mais de 100 litros. A área consumida, se cada quilo de carne precisa de 326 metros quadrados, nós precisamos de 0,3 metro quadrado para cada quilo de vegetais em média. Agora, quem produz vegetais? A agricultura familiar, pertinho de onde você mora. Né? É um agricultor pequeno, é um agricultor que precisa de renda, que precisa de mercado consumidor. Como ele está perto de onde você mora, não há um consumo mais elevado de combustíveis no processo de produção e comercialização. É o chamado circuito curto de produção e, portanto, nós temos mais um benefício ambiental. Como ele é um produtor em pequena escala, ele pode não utilizar produtos agrotóxicos, ele pode ter controle orgânico de pragas. Trata-se, portanto, de uma agricultura familiar com grandes benefícios sociais, ambientais e de saúde pública, em oposição a uma agricultura agroindustrial de larga escala, circuito longo de alcance mundial, com muito graves problemas ambientais e de saúde pública, de alimentação das populações. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Ainda vou subir mais um videozinho, né, sobre este assunto ligado à contaminação ambiental e à morte de abelhas ligada ao uso de agrotóxicos, né, problema relacionado ao uso de agrotóxicos. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.